Olá, estamos aqui para falar sobre o Setembro Amarelo, que é um mês dedicado à prevenção do suicídio. Trata-se de uma campanha que iniciou em 2015 aqui no Brasil e que tem como objetivo conscientizar as pessoas acerca do tema e evitar o acontecimento do suicídio. Eu sou Janaína Henrique, sou psicóloga, sou conselheira do 10º plenário do Conselho Regional de Psicologia aqui de Santa Catarina e vou ser a mediadora neste bate-papo, nessa atividade de grande impacto social e de grande relevância, a receber toda a atenção e as orientações técnicas necessárias. Então, para falar sobre a temática, o CRP de Santa Catarina convidou a psicóloga Roberta Alves, que tem expertise sobre o assunto. Roberta é doutora e mestre em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, é docente do curso de psicologia e do mestrado profissional em psicologia pela Univale, é psicóloga da clínica Contemporaneamente e tem formação voltada ao comportamento suicida e atua ao atendimento a esta demanda. Com isso, a mesma irá falar sobre avaliação e manejo de pacientes com comportamento suicida. Olá, Roberta. É um grande prazer tê-la conosco nesse momento. Muito obrigada pelo convite. Agradeço o Conselho Regional de Psicologia justamente por trazer um tema que é tão importante, né, para a atuação de psicólogas. E aí, quando a gente pensa no Setembro Amarelo, é importante a gente estar falando sobre o tema e justamente dialogando sobre qual, afinal, é a atuação, né, das psicólogas e dos psicólogos quando acabam acolhendo uma pessoa que está, né, com um pensamento ou já apresentou uma tentativa de suicídio. Ok. E assim, você pode falar para a gente sobre os estágios do comportamento suicida? Sim. A gente fala, hoje a gente não utiliza mais o termo suicídio de modo geral para falar sobre toda a complexidade. A gente utiliza comportamento suicida justamente por entender que é um fenômeno complexo, multicausal, ou seja, vão ter vários fatores, né, que vão estar ocasionando esse comportamento suicida, e ele vai envolver estágios. Vamos imaginar como se fossem, né, escadas, um degrau, onde que a gente vai estar tendo que fazer a avaliação do nosso paciente. Então, o primeiro estágio inicial, muitas vezes ele ocorre com pensamentos de morte. O que seriam esses pensamentos de morte? São ideias mais passivas em relação ao sofrimento. Então, por exemplo, gostaria de dormir, não acordar mais. Então, são ideias mais passivas onde que eu gostaria que ocorresse algo, né, que me tirasse a vida. Depois já vem o estágio de ideação suicida, que é aquele estágio mais avançado, onde que a pessoa, de fato, há uma intenção maior de morte. Então, eu gostaria de me matar, quero me jogar, né, em uma janela, quero pegar os medicamentos. Então, a pessoa começa a pensar de uma forma mais ativa, justamente em relação à questão da ideia de morte. A partir disso, vem para o terceiro estágio, que envolve o plano suicida. Esse plano suicida é o quê? Justamente um plano onde que a pessoa vai pensar justamente em como que ela poderia, de fato, infelizmente, né, executar a sua própria morte. Então, vai ter um plano detalhado, né? Pode ser que muitas vezes, né, essa pessoa em sofrimento traga um plano vago, sem detalhes, que seria o estágio 3, e já no estágio 4 é onde que esse paciente, né, essa pessoa vai trazer já com detalhes. E aí um estágio maior é onde que a pessoa ela já vai estar buscando, né, ter acesso ao meio letal. Então ela já planejou, já pensou, já planejou, tem acesso ao meio letal e aí ela vai para a execução de fato, que é a tentativa de suicídio. E aí acaba tendo alguns pontos que nós, psicólogas, precisamos estar atentos. Essa pessoa já tem acesso a esse meio letal, ela já fez algumas providências pós-morte, que são algumas características que vão trazendo já essa intenção suicida e essa gravidade, né? Então, envolve todos esses estágios até, infelizmente, chegar no suicídio, propriamente dito, e depois vem também a pós-venção, que é o que a gente faz enquanto psicólogas frente à morte desse ente querido, né, que morreu, infelizmente, por suicídio. E é importante também a gente falar da pós-venção, porque a literatura vai trazer que
ter familiares ou ter pessoas próximas que morreram por suicídio pode ser um fator de risco para uma nova tentativa. E se de fato a gente, enquanto psicólogas, não trabalhar com esse sofrimento, com esses familiares que tiveram alguém, né, que morreu por suicídio, acaba sendo, infelizmente, o efeito dominó. Entendo. E quais seriam os fatores de risco e de proteção? Os fatores potenciais de risco envolvem vários, né? Porque a gente fala que o suicídio ele é um fenômeno complexo, né? Ou seja, que vai envolver vários fatores, mas quais são os principais que a literatura traz? Neste momento, né? Não ter acesso a uma renda, né? Estar desempregado, estar sem algum vínculo ou algum relacionamento amoroso, né? Divorciado, separado, né? Viúvo, né? Também é um fator potencial de risco. Além disso, também ter familiares que já morreram, né, em virtude do suicídio é um fator potencial de risco. Ter transtorno mental, algum sofrimento mais grave. Fazer uso de substâncias psicoativas também é um fator potencial de risco. E, além disso, também ser de uma minoria étnica, né? Porque a gente vive ainda numa sociedade desigual, onde que muitas vezes, de fato, né, a população ela acaba tendo muitas vezes uma norma e uma forma de entendimento do que é certo e errado, e as minorias acabam sendo, infelizmente, né, tendo um índice mais alto de suicídio. Então, são vários fatores potenciais de risco que, em conjunto, é que vão aumentar o risco da pessoa ter uma tentativa. A gente nunca diz que é um fator, né, de risco isolado, e sim um conjunto de fatores que, de fato, vão aumentar. E já quais são os fatores que são protetores? Estar em processo de terapia, estar em atendimento psiquiátrico, ter uma rede de suporte, né, social para um momento de crise. Quem que eu posso contar? Estar nesse momento, né, justamente tendo a crença de autocapacidade, autoeficácia, acreditar que consegue lidar com os seus problemas, né, porque muitas vezes o suicídio vem como uma forma, né, de lidar com esse sofrimento intenso, né. Então, são algumas características de fator de proteção. Ok. E, Roberta, de que forma avaliar o risco de haver uma tentativa de suicídio? Isso é uma pergunta que constantemente, por eu dar a supervisão clínica, as psicólogas me fazem. Roberta, como que eu posso saber, né? Eu atuo em políticas públicas, atuo em centros de atenção psicossocial, atuo no consultório. Como que eu posso saber se, de fato, o meu paciente, nesse momento, pode ter uma tentativa de suicídio? O que a gente diz é justamente a importância de fazer uma avaliação semanal desse paciente, né? O que seria essa avaliação semanal? Hoje, atualmente, a gente não tem uma escala validada, né, no SATEPS que avalie essa questão do comportamento suicida. Então, o que a gente utiliza? Um roteiro de entrevista, né, com perguntas-chaves para que justamente possa nos auxiliar nessa avaliação. Então, o que é importante a gente perguntar? Você já teve pensamentos de morte? Se sim, com que frequência? Como que ocorrem esses pensamentos? Eles te causam desconforto ou não? O que você faz quando vem esses pensamentos? Eles são pensamentos, de fato, mais frequentes? Se são mais frequentes, né? Qual que é o conteúdo desse pensamento? Né? O que você acha sobre esse pensamento? E aí, na medida, né, que a pessoa ela vai relatando, porque muitas vezes a gente tem, enquanto psicólogas ou até profissionais de saúde, mas, Roberto, será que de fato eu pergunto? A resposta é sim. Devemos perguntar, porque falar é a melhor forma de saber se realmente o paciente ele vai ter, né, uma tentativa de suicídio. Perguntado sobre a ideação suicida, a gente vai para o segundo, né, para o próximo estágio, que é justamente verificar se esse paciente, você tem planos de como que iria tirar sua própria vida? Como é que seria esse plano? Tu já avisou alguém? Tu já teve alguma providência pós-morte? Tu teve tentativa já anterior? Teve algum familiar, né, que já morreu por suicídio? Então, a gente vai fazendo as perguntas para avaliar se há uma intenção suicida, para que, a partir disso, a gente tome algumas ações, né, frente ao sofrimento, né, deste paciente. Então, hoje, o que eu diria é a importância de aplicar um roteiro de entrevista, né, onde que a gente vai literalmente fazer um bate-papo e conversar e avaliar o quê? A intenção suicida. Se ele tem pensamentos, tem plano,
tem acesso ao meio letal, mora sozinho ou não, já teve tentativas prévias, como que foram essas tentativas, se de fato, né, foi com meio letal ou não. É diferente ter uma tentativa de suicídio com arma de fogo do que com 3, né, medicamentos. Então, tudo isso a gente tem que avaliar na hora de fazer essa avaliação com o paciente. E o que é importante, estou com o meu paciente que está nesse momento com pensamentos e plano, o que eu devo fazer? Uma avaliação semanal, né? Isso é importantíssimo. E aí, quando você fez esse relato, eu fiquei pensando, né? Então, ali você vai identificar naqueles estágios que você iniciou a fala aqui conosco. Esse paciente, ele progrediu nesse estágio, estancou, ou ele pode também retroceder, certo? Isso. Até, inclusive, o que é indicado é que semanalmente a gente coloque se esse paciente ele tem risco baixo, moderado e alto. Por quê? Para que possa ir tomando umas decisões a partir desse risco, né? Mas, claro, mesmo realizando essa avaliação, nós, como psicólogas, a gente não vai ter a garantia de 100% que esse paciente não vai ter uma tentativa. Inclusive, né, é comum utilizar, mas não é indicado, o contrato de não suicídio, né? Eu fiz uma avaliação, né, com essa pessoa e ela está apresentando, né, planos já de como que iria, né, de fato executar a sua morte. E eu contratei com ela que até a próxima sessão ela não iria tirar sua própria vida. Não é indicado o contrato de não suicídio, por quê? Porque é muito mais uma segurança para nós, psicólogas, né, em relação à intervenção, do que não é uma garantia de fato que esse paciente ele vai não tentar porque ele fez o contrato verbal com a terapeuta. Pode ser que o paciente ainda se sinta mais ansioso, mais pressionado e isso aumente a tentativa. Há outros meios, né, justamente da gente intervir frente a tudo isso que eu tenho comentado. Por que devemos falar sobre suicídio? Acho que é bem importante essa pergunta, porque quando a gente fala sobre o suicídio, né, de uma maneira segura, inclusive até para quem quiser, psicólogas, e tiverem interesse, tem o Instituto Vitaleri, que é um instituto hoje nacional que faz pesquisas e traz dados muito interessantes sobre a questão do suicídio. Inclusive, tem até um guia de como falar de forma segura, né, sobre o suicídio, principalmente para as psicólogas, os psicólogos que hoje utilizam, assim como eu, as redes sociais para a divulgação do seu trabalho. Então, de fato, né, tem material, um guia ilustrativo. Mas por que é importante, né? Porque hoje, no Brasil, o suicídio, infelizmente, é a terceira principal causa de morte. E os estudos trazem que num cenário da pandemia, pós-pandemia, que é muitas vezes esse cenário que a gente está neste momento, é que num raio de 2 anos vai aumentar ainda mais as tentativas de suicídio. E se estima a literatura que, infelizmente, num raio de 10 anos, o suicídio vai ser a principal causa de morte. Então, de fato, a gente precisa falar sobre o tema, entender como que ocorre esse sofrimento, quais são os fatores de risco, de proteção, como nós, psicólogas, podemos lidar e ajudar as pessoas que estão com esse sofrimento. E a faixa etária, né, quando a gente fala de dados epidemiológicos, hoje os estados que infelizmente lideram esse sofrimento está Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Acre, são alguns estados que têm, né, um número alto de suicídios. E aí quando a gente fala em tentativa de suicídio, a gente não tem os dados precisos, porque infelizmente, né, a gente acaba não fazendo a notificação, e aí eu chamo a atenção de você, psicóloga, né, no seu município, vincule, converse com a vigilância epidemiológica para ver como que de fato você pode notificar. Acolheu no consultório, acolheu no CAPS, acolheu na unidade básica de saúde, acolheu, né, a pessoa em sofrimento que apresenta algum comportamento suicida na escola, a gente tem como dever ético fazer essa notificação. Mas por que devemos fazer essa notificação? Que é por meio desses dados da vigilância epidemiológica que podemos incluir políticas públicas para justamente ter um maior investimento, né, em termos de governo federal, estadual e municipal, para investimento em
linhas de cuidado para as pessoas que apresentam esse sofrimento. Então, de fato, a notificação é muito importante. E aí, quando a gente olha para esses dados, a gente tem também, na faixa etária de 15 a 24 anos, uma população, né, com uma alta incidência de tentativas de suicídio e morte por suicídio, e também o público idoso, né? Então, de fato, a gente precisa ter investimento de políticas públicas para essa população. E a literatura vai trazer que mulheres têm uma maior tentativa de suicídio devido, né, ao passo que homens têm maiores suicídios. Mas por que esse dado? Porque muitas vezes as mulheres acabam tendo o uso de um meio menos letal do que o público, né, masculino. Mas são alguns dados para a gente refletir. Claro que cada região tem uma necessidade, né, em termos de território, de condições de saúde e doença, que pode contribuir para o entendimento desse sofrimento. Mas aqui são alguns dados para a gente pensar. E as tentativas de suicídio, as maiores, acabam ocorrendo, infelizmente, em domicílio, né? Então, é um outro dado também preocupante. E o primeiro acesso meio letal que acaba tendo mais tentativas é o uso de medicamentos, seguido depois de arma de fogo e corda, né? Então, são alguns dados para a gente pensar aí em estratégias. Uhum. E pensando, né, nessas estratégias, como estar de fato prevenindo o suicídio, né, perante tantos dados que você nos trouxe? Acho que um primeiro passo é realmente fazer essa notificação. Além disso, o investimento de políticas públicas, né, o investimento na rede de atenção psicossocial, desde a atenção básica, né, desde a unidade básica até a rede de urgência e emergência, porque hoje, realizando algumas pesquisas, né, que a gente realiza dentro do mestrado de psicologia na Univale, o que a gente já tem identificado? Que muitas vezes a rede de urgência e emergência ainda falta preparo, né, psicológico, formações para as equipes, para justamente como lidar com o manejo de um paciente que chega nessa rede de urgência e emergência com tentativa de suicídio, né? Como acolher, de fato, essa pessoa, porque muitas vezes acaba, então, já que está tentando suicídio, vou deixar esperando mesmo, vou deixar morrer mesmo, né? E, de fato, a gente precisa ter um preparo, desde a atenção básica até a rede de urgência e emergência, a importância de investimento público em informações das equipes, em poder lidar justamente o que afeta, né, os profissionais que lidam com isso. Como que se sente? O que é interessante que dentro da terapia comportamental dialética, que é a abordagem que eu utilizo, um dos pré-requisitos para a gente atender nessa abordagem é ter um grupo de consultoria. Né? Mas por que um grupo de consultoria? Para que, nesses momentos, eu possa encontrar outros psicólogos, psicólogas, psiquiatras que atendem na mesma abordagem e eu possa ser um grupo de apoio para mim, para que eu possa dizer como que esse atendimento em crise me afetou. E se de fato eu estou realizando um atendimento ético, científico, estou seguindo os pressupostos da abordagem. E esse grupo de consultoria ele é fantástico porque ele ajuda nesse autocuidado. E enquanto profissionais, a gente precisa também pensar no cuidado da psicóloga que atende, né, pacientes com comportamento e com crise suicida, porque de fato não é fácil, né? Então, o que eu diria de prevenção é realmente cada vez mais divulgar, falar sobre o tema de uma maneira segura. E quando a gente fala de maneira segura, é divulgar e entender que o sofrimento, o comportamento suicida é um sofrimento que afeta toda a população, de fato. Como, se acaso essa pessoa estiver em sofrimento, aonde que ela pode pedir ajuda, divulgar o telefone do CVV, que é 188, e falar, né, qual que é o espaço que eu posso, mais próximo de mim, que eu posso pedir ajuda. Não é banalizar o sofrimento, não é divulgar fotos, né, em relação a tentativas para impulsionar mais tentativas, é justamente falar sobre o sofrimento e como procurar ajuda. Isso é um ponto. A importância de estar falando sobre validação dos sentimentos, entendimento do sofrimento nas escolas é um outro ponto. E o investimento em políticas públicas para que, de fato, a gente consiga, né, ter um acesso, né, enquanto direito, a atendimento psicológico e psiquiátrico gratuito. E a importância de ter um maior investimento público também no CVV, né? Porque hoje a ligação para o CVV 188 é gratuita, a pessoa que está com crise suicida liga de forma gratuita, mas todo o que está por trás para que o CVV funcione de fato
é custeado, né, de forma voluntária, né, por pessoas, enfim, organizações não governamentais. Então, a importância também, né, do investimento do CVV. Por quê? Porque os estudos trazem a importância de ter um telefone que funcione 24 horas para que essa pessoa possa, no momento da crise, saber com quem que ela pode contar. E é isso que é importante. Isso é uma ótima estratégia que, de fato, contribui para a valorização da vida. Tá, Roberta, é sabido que nós psicólogos temos, né, um código de ética que rege a nossa conduta profissional, né? Mas, sendo terapeuta de pessoas que têm o risco do suicídio, em que momento, né, quebrar o sigilo e chamar essa família? Uhum. Isso é bem importante porque quando a gente faz essa avaliação, né, dessa pessoa com comportamento suicida, o que é importante? A gente avaliar o risco. Está só neste momento com pensamentos de morte, mas não tem um plano, ainda a gente não aciona a família. Já é uma pessoa que tem plano, né, tem pensamentos suicidas, ideação suicida, mais um plano, opa, a gente vai ter que chamar a família, ou não necessariamente a família, mas alguém da rede de apoio, para que possa ser parceiro no tratamento. E aí uma das perguntas fundamentais que a gente tem que ter e fazer é: Janaína, quem que é a pessoa que de fato você me passaria como contato de emergência? Se caso, no momento da crise, quem que você costuma contatar no momento da crise? E aí a pessoa vai estar fornecendo, e a gente pede o nome e o telefone, e essa pessoa ela seria a chave para a gente acionar e romper o sigilo neste momento. E aí a gente, por uma questão ética, a gente tem que informar o paciente no sentido de dizer, olha, isso que tu está me relatando, eu estou preocupada e eu não posso ficar só comigo. Eu preciso buscar preservar sua vida. Então, como você deixou, né, já me informou quem seria o contato de emergência, vou estar entrando em contato com essa pessoa para que ela também possa nos ajudar no tratamento e te ajude a monitorar e, em caso de crise, você também possa acioná-la. Ok. E, Roberta, como que você pode nos orientar, né, quanto às intervenções para uma crise suicida? Então, o que é importante? Além da avaliação semanal, há alguns recursos que são indicados pela literatura e que já foram testados e que apresentam eficácia. Como eu comentei, o contrato de não suicídio não é indicado, né? Mas o que pode ser feito? Um plano de segurança. O que é esse plano de segurança? É onde que a gente vai listar quais são os gatilhos, pensamentos, situações, emoções, comportamentos que aumentam o gatilho da pessoa ter uma tentativa. Esse é o primeiro que vai no plano de segurança. A segunda parte é como que eu posso lidar com esses gatilhos? Aí vem todas as técnicas, recursos que, de fato, né, essa pessoa já aprendeu no processo da terapia. Então, quais técnicas e recursos? Terceiro, como deixar meu ambiente seguro? Então, aí a gente faz algumas pactuações. Se a pessoa, naquele momento, ela está com pensamentos suicidas e a intenção dela é tirar a própria vida por meio de faca, por exemplo, a gente vai fazer a combinação que ela não vai ter acesso a a faca e que esses objetos, né, autolesivos, cortantes, vão ser passados para essa pessoa que é de apoio. E aí, depois, dentro do plano de segurança, a gente coloca o telefone, né, pede para o paciente anotar o nosso telefone, né, da psicóloga, do psiquiatra, e junto coloca o telefone do CVV, que é 188. Para quê? Em momentos de situação de crise suicida, existe o coaching telefônico, que é previsto, onde que esse paciente ele vai estar acionando o terapeuta. Né? Inclusive, os meus pacientes que eu atendo, eles sempre, no momento de crise, eles me acionam, e isso é uma combinação que a gente faz. E, além disso, a gente coloca também contato de pessoas de apoio, para que, se caso ele tenha uma crise, quem da rede de apoio pode ser indicado. E aí, a rede de apoio é importante ter esse cuidado, porque nem sempre a família vai ser a rede de apoio. Pode ser que, muitas vezes, a família contribua para o gatilho, né, da tentativa. E aí a gente tem que pensar em quem, de fato, dá esse suporte. Então, o plano de segurança é uma estratégia, né?
Aí tem técnicas e recursos, né, de várias abordagens, mas aqui eu vou trazer a abordagem que eu utilizo, que é a terapia comportamental dialética, que ela justamente foi uma abordagem criada para pacientes com comportamento suicida crônico. E aí a gente utiliza técnicas de relaxamento muscular progressivo, técnicas de mudança de temperatura corporal para a crise suicida, que é justamente no momento da crise, como o paciente sente uma emoção tão alta, é literalmente a gente segurar gelo, né? A gente treina com o paciente, segura gelo de 3 a 5 minutos. Por quê? Porque essa sensação, né, de uma água gelada ativa o sistema nervoso parasimpático, que é o sistema responsável pelo controle do impulso para ajudar naquele momento da crise. Então, a gente tem técnicas de mudança de temperatura corporal para ajudar naquele momento de crise, né? Elas são específicas para a crise suicida. São alguns recursos que, de fato, funcionam, né? Tem evidências científicas e que, justamente, a gente pode ajudar esse paciente a preservar a vida dele. Ok, Roberta. É um grande prazer estar aqui contigo. Não sei se você gostaria de estar realmente falando mais alguma coisa a respeito do tema, né? Porque eu só tenho a agradecer realmente aqui o teu tempo, o teu conhecimento, né? O Conselho Regional de Psicologia também vem agradecer, né? Então, não sei se você teria alguma coisa a falar para a gente. Agradecer o convite, né, e a oportunidade e ressaltar, né, para você, psicólogo que está ouvindo, nós que vai nos assistir depois, pode ser que você se sinta impotente, sozinha, com dúvidas e muitas vezes não saiba o que fazer, né? Lembre-se que você não está só, que há um conselho regional que de fato pode te amparar e te orientar. E quem quiser acompanhar um pouquinho mais meu trabalho, também pode me seguir no Instagram, que é @psi.roberta_alves. Lá que tem alguns cursos sobre comportamento suicida, realizo também supervisão clínica. E lembre-se, a gente precisa, enquanto categoria, né, ter essa ajuda mútua. Né? E acho que essa é a ideia e a intenção justamente com esse bate-papo. Então, muito obrigada. Imagina, Roberta. Realmente, o Conselho Regional de Psicologia tem, né, como missão, como finalidade, orientar, fiscalizar. Então, estamos aqui com uma profissional com uma expertise no assunto e que a função realmente, né, foi estar aqui orientando e pedindo para que vocês, profissionais da psicologia, possam estar nos seguindo nas mídias sociais, Instagram, no site, né? E qualquer dúvida, com certeza, entre em contato com o Conselho Regional de Psicologia.